Ok, pessoal, boa noite mais uma vez. Aula 10. Opa, calma aí que a Beth está entrando. Agora sim, Beth chegou. Cadê a Beth? Não? Ué, pensei que tinha entrado. Será que eu. Ué. Estranho. Bom, aula 10, nossa última aula, hein? Chegamos ao final da disciplina. A gente começou em 2020. Aí, agora tá aí a Beth. A gente chegou em 2020, começou a disciplina lá em 2020, né? No ano passado. E está terminando agora só em 2021. Muito bom. Foram 10 aulas, com a de hoje 10. Hoje é 2 de fevereiro de 2021. Agora são exatamente 19h24. Os alunos levaram um tempinho para entrar, porque estava tendo uma reunião com a professora Rita, alguma reunião do mestrado. Pessoal, Ludmila, alguma coisa importante para dar de recado para a turma? O Marcos não estava sabendo, eu acho. Só para definir quem iria apresentar o projeto no Fórum Internacional. E aí ela explicou que seria somente apresentar o projeto, né? Não precisa ter resultados. 15 minutos de duração a apresentação. E pediu para entrar em contato com o orientador para chamar mais 2 professores para ser como uma banca. Mas ela disse que não vai ser nenhum julgamento, ninguém vai estar lá para criticar, só vai ser somente uma apresentação mesmo do seu projeto final de mestrado. Legal. Você vai apresentar o seu? Então, eu posso? Lógico. Uma cobrança do orientador. E eu preciso de professores, porque eu não tenho contato com nenhum, assim, da UENG. E ela falou que professores fora do programa de pós-graduação. Puxa, aí fica mais. Não, a gente pode arrumar sim, mas sabe o que eu penso? A gente está tendo tanta live, tanto evento virtual, tanta coisa, que meu estoque de amigos, assim, para quebrar galho, tá meio que acabando. Sabe? Não, eu pensei em um professor que eu tive aula na economia, mas ele é um dinossauro. Ele não sabe ele não sabe responder nem e-mail direito. Quando eu tive algumas dúvidas relacionadas aos livros de desenvolvimento econômico, eu tive que ligar na casa dele, no fixo, porque então eu já descartei a ideia. Ele não vai ver. Sei lá. Não, deixa que eu me viro. A gente Tá chama bom. 2 aí de fora do programa. Pode ser, de repente, alguém da unidade, mas que não esteja no Ela programa. falou um, pelo menos, né? Tipo, é o orientador e mais 2 professores. Então, um pode ser de dentro e o outro externo. Tá. Beleza. Não, pode deixar. Deixa eu te dar um jeito. Ok. Aí depois você só me fala a data que vocês vão apresentar, né? Ela falou a É data? 26 de fevereiro, só que ainda vai organizar os horários. E você pode me falar o horário que é melhor para você também, que aí eu tenho que preencher a planilha até amanhã. Entendi. Deixa eu colocar aqui, 26 de fevereiro, deixa eu ver. Pessoal, desculpa a demora aí, só para não esquecer. Aí vocês já vão aproveitando também. É de manhã ou à tarde? Então, ela disse que é para colocar o seu horário de preferência na planilha. Tá. Ok. Pronto. Pessoal, então vamos lá. A aula de hoje vai ser bem breve, na verdade. Ela é um encerramento, e é um encerramento que acho que 3 alunos não apresentaram seus artigos, vão poder apresentar agora. E aí depois eu queria ouvir um pouquinho sobre cada dupla, pode ser coisa de 5 minutos, tá? Nada formal de apresentação, nada disso. Quero entender o artigo do ponto de vista de vocês. Aí eu vou fazendo algumas perguntas. De onde surgiu a ideia? Como que vocês fizeram? Por quê? Tá? É só
para ajudar vocês a fazer um alinhamento, para a gente passar um pente fino no artigo e para poder submeter, tá bom? Ludmila, você quer começar com a sua apresentação da semana passada ou não? Claro. Beleza. E depois tem também, eu acho que é a Glênia, que não apresentou, e a Lilian. Isso. Tá. Eu apresentei, João Paulo. É a Débora, né? Eu apresentei. Isso, sou eu que não apresentei a Débora. Tá, então é a Lilian, a Débora e a Ludmila. Beleza, Ludmila, eu vou parar a apresentação aqui. Você pode compartilhar a sua. Pronto. Ok. É a tela inteira, né? Isso. Pode ser. Tá aparecendo? Ainda não. E agora? Vamos ver. Na hora que você clica em apresentar, você pode escolher a tela inteira ou a janela. Vamos supor que você escolheu a tela inteira, você vai escolher, aí tem o botão compartilhar. Aí, agora sim. Ok. Perfeito. O meu artigo, ele se trata de uma entrevista entre a Current Talent e a Axe Communication. Especificamente com a Maria Helene Mansart, que ela é a gerente de desenvolvimento de negócios da Axe. Então, a Current, ela oferece, que está entrevistando, oferece uma variedade de serviços de consultoria, soluções de software e conteúdo perspicaz para atingir projetos e objetivos estratégicos em questões de desenvolver cidades inteligentes. Então, só para entender um pouco, essa Current é uma empresa que oferece soluções, mas ela está entrevistando uma outra empresa que é a Axis Communications. Ela tá entrevistando, na verdade, a Maria Helene, que é a gerente de desenvolvimento de negócios da Axis. E o que a Axis faz? Então, a Axis é uma empresa sueca com sede na cidade de Lund, na Suécia, e ela atua no oferecimento de produtos e serviços no setor de segurança, para empresas públicas, privadas e também consumidores domésticos. Alguns dos produtos que ela oferece são câmeras de rede, codificadores de vídeo, gravadores de vídeo em rede, outros acessórios, software de gerenciamento de vídeo e análise e outros aplicativos. O Marcos já está ficando interessado aí, Marcos. Aí, a entrevista, né? As principais 4 perguntas dessa entrevista, feitas a Maria Helene, então, chefe de desenvolvimento de negócios, essa aqui da foto. Começa, então, a Current perguntando sobre o papel da Axis em promover cidades inteligentes. E a Maria Helene, então, responde que a empresa sueca ela tem capacidade para produzir segurança e proteção pública, mobilidade e monitoramento do meio ambiente para Smart Cities. Quer dizer, desculpa, não é só uma questão de segurança da forma como a gente mais conhece, né? Sim. Mas também de monitorar o meio ambiente e até a mobilidade, né? Porque a segurança pode ser nas ruas, em termos de reduzir atropelamento, algum acidente entre carros, pode ser em relação ao meio ambiente, e aí pode ser uma questão de segurança também, num assalto, algo assim, certo? É isso? Isso. Ela fala que essa parte de monitoramento do meio ambiente é uma área nova na empresa. E ela fala que eles já estão testando sistemas na China, que consiste em instalar sensores ao redor das cidades e que esses sensores eles são capazes de produzir alertas sonoros para avisar a população em riscos de tempestades e enchentes. Aí o outro ponto da entrevista é o impacto do Covid-19 no setor de segurança. E a Maria Helene, então, responde que houve um impacto positivo, porque teve aumento na procura de sistemas de vigilância, principalmente por parte das prefeituras. Elas estavam contratando mais serviços e produtos, né, de segurança para poder rastrear
a área e contar o número de pessoas que entravam no prédio público e também em áreas públicas da cidade. Legal. Eles também perguntaram sobre as oportunidades de negócio na indústria de Smart Cities na Ásia, porque a Axis tem bastante empresas espalhadas pelo mundo, mas com maior peso no continente asiático. E a Maria Helena, então, responde que as oportunidades na Ásia, elas são de grande valia, especialmente porque lá estão o 5G, o desenvolvimento, né, do 5G está mais avançado em relação à Europa e alguns países do Ocidente. E, por fim, eles perguntam sobre a preocupação de empresas suecas, inclusive a Axis, na igualdade de gênero. E ela fala que a Axis ela tem um projeto que chama Mulheres em Segurança, que consiste em reuniões semanais, que são as trocas de experiências sobre como as mulheres estão no trabalho e o que elas estão trazendo de novo para o mercado de trabalho, para o mercado de negócios. E ela também destaca, nesse ponto da entrevista, que os países liderados por mulheres na pandemia, como foi o caso da Nova Zelândia, Taiwan e ainda da Alemanha, eles estão administrando melhor os coeficientes do Covid, que foram surgindo com a pandemia. Ela também destaca que nesse negócio, acho que ela está há mais de 20 anos trabalhando, ela fala que nesse negócio, ela cada vez mais precisa de pessoas que são boas ouvintes e tolerantes. E as mulheres se encaixam perfeitamente nessas características. Bom, e é isso. Maravilha, muito legal. Eu acho que, como, por exemplo, o Jean apresentou semana passada, que ele foi além, né? Abriu lá a empresa, mostrou alguns produtos. Eu acho que, como esse que a Ludmila apresentou, é legal a gente conhecer e saber o que as empresas têm feito aí pelo mundo, né? Porque a gente tem visto o que são soluções para tornar as cidades mais inteligentes, né? Isso já é muito óbvio para a gente. O que tem sido feito hoje? Lógico, todo dia surgem algumas novas ideias, algumas inovações nesse sentido. Todo dia está saindo inovações, mas a gente já sabe o que é possível ser feito, né? E por que é possível ser feito tudo isso. E aí, quando você começa a entender de forma mais palpável o que as empresas, ou quem são as empresas que estão fazendo isso, fica mais interessante. Para quem tiver interesse, o que eu sugiro? Entra no site das duas empresas, tenta conhecer um pouco mais, veja onde elas atuam, o que elas oferecem, investigam um pouco mais. Geralmente elas demonstram alguns dos produtos no próprio YouTube ou em algum canal específico, né? Então, para quem tiver interesse, eu falei brincando do Marcos, mas o Marcos é ligado diretamente à segurança. De repente, e assim, viu, pessoal, que acontece, fazendo um parênteses aqui, a gente fica muito fechado no nosso mundo, né? Na nossa cidade, até no nosso país. E às vezes a gente está procurando soluções, por vezes vocês vão se deparar com isso, né? O Marcos estava falando há pouco tempo das soluções que eles estão tentando implementar e procurar, etc. E por vezes a gente é demandado a procurar por soluções e a gente fica muito preso àquilo que a gente conhece, né? E a gente não vai muito além. E aí, quando você sai um pouquinho do seu país e vai para as grandes feiras internacionais, sejam feiras específicas, por exemplo, sobre segurança, que vai ter tudo sobre segurança, sejam feiras específicas sobre Smart Cities, que vai ter tudo para Smart Cities, e em algum ponto ali vai ter um quiosque só de segurança para Smart Cities. Então, quanto mais vocês conhecem, pesquisam, se aprofundam, sabem que tem empresas trabalhando e desenvolvendo ferramentas e tecnologias, melhor para vocês entenderem qual é a ferramenta mais aderente para aquilo que vocês buscam, né? Então, o Marcos, por exemplo, já deve ter visto muita coisa sobre segurança, né? O Jean, acho que o Jean que é da área da educação física, né, Jean? Eu estou errado. Ou é o Álvaro? É isso mesmo. Isso. Deve conhecer bastante coisa da área dele de educação física.
na parte de mobilidade, tudo mais, para cidades, né? As tendências e preocupações com relação à saúde das pessoas dentro das cidades. Então, cada um dentro da sua área pode investigar quais são as empresas e o que elas oferecem hoje e como elas estão evoluindo, qual a rota tecnológica que elas seguem, né? E aí vocês conseguem se antecipar, né? Porque enquanto outros estão só olhando para dentro da sua cidade ou para dentro da sua região, vocês estão com um horizonte mais ampliado, né? Podendo trazer soluções, por vezes, mais baratas e melhores, né? Isso é muito legal. Obrigado, Ludmila, pela apresentação. Por nada. Agora, então, na sequência aqui da minha tela, está a Débora. Pode ser você, Débora? Pode ser. Legal. Quer compartilhar com a gente sua tela? Vou compartilhar. Pessoal, desculpa, às vezes eu vou interrompendo e já perguntando. Acho que fica mais legal, de repente fica mais interativo, até para dar um tempo de vocês respirarem entre uma fala e outra. Então, em algum momento eu vou interrompendo também, tá bom? Tá aparecendo? Não, ainda não. Você clicou em compartilhar? Ué. Foi? Agora foi. Tá. O meu artigo é sobre a Smart Columbus Energy. Ela é um fragmento da Smart Columbus, que é uma iniciativa de cidade inteligente. A Smart Columbus, inicialmente, foi implementada para trabalhar com mobilidade, acelerar o uso de carros elétricos e expandir o acesso a soluções inovadoras para a região do centro de Ohio. E, no caso do artigo, eles falam sobre a Smart Columbus Energy, que foi uma iniciativa para apoiar a visão do prefeito para deixar a cidade limpa, neutra de carbono até 2050. Ela é uma agregadora de energia. Ela vai reunir a demanda de grandes organizações e indústrias e vender essa energia. Então, ela adquire energia renovável e vende. A princípio, ela está vendendo 25 megawatts de energia eólica e solar para os 3 clientes fundadores, que são empresas públicas de Ohio. São, deixa eu procurar o nome, Cardinal Health, Wington, não repara a minha pronúncia, e American Electric Power. Essas são as 3 fundadoras, e ela tem um potencial de geração o programa tem um potencial de geração de $1 bilhão, e a perspectiva é de reinvestir a receita em financiamentos, projetos sustentáveis, equitativos e conectados. Eu vou mostrar agora o site da Smart Columbus. Aqui fala que ela aceitou o desafio de cidade inteligente, o desafio do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, recebeu 50 milhões em subsídios para tornar a cidade mais inteligente. O que mais? Além de tornar a cidade mais inteligente, eles vão trabalhar com ensinar,
aprender, né? Dar aprendizado para as pessoas, para outras cidades. Olha que legal aí, eu gostei dessa missão, visão, propósito e objetivo. A missão, acelerar o progresso humano por meio da mobilidade aberta. Legal. Qual a visão deles? Ser um modelo para cidades conectadas do futuro. Legal, então estão querendo se tornar um modelo dentro da missão deles, que é a mobilidade aberta, né? Propósito, estamos conduzindo comuns para o futuro e garantindo o seu lugar nele. Legal. Ou seja, o propósito é mirar o futuro, né? E os objetivos, impulsionar o crescimento econômico, melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover a sustentabilidade, melhorar a segurança. Acho que em especial o que eles colocam aí, que você apresentou, é a questão de promover a sustentabilidade. Esse negócio de que você coloca na sua apresentação ali, o que ele fala até 2050, zero carbono, é isso? Isso, descarbonização até 2050, deixar a cidade neutra de carbono. É bastante ambicioso, mas é a tendência. Então, hoje, para a gente, parece meio improvável. 10 anos atrás, parecia muito improvável, né? Hoje já não, já a gente já sabe que é algo atingível, e vocês já começam a ver a indústria de automóveis, por exemplo, como a GM, dizendo que até 2030 não quer vender mais carro movido a combustível fóssil. Eu imagino, pessoal, está em 2021, né? Muitas empresas aí falam que até 2030 só quer trabalhar com energia elétrica, né? Então, interessante. Isso me lembrou a série que a Ludmilla indicou para a gente, que inclusive eu acabei, já viu, Ludmilla, a série, foi muito legal, triste o último episódio, né? Nossa, demais. Eu sei que o ator, professor Ozek, ele foi morar, ele saiu dos Estados Unidos, não sei se você prestou atenção nos primeiros episódios, que ele fala que queria repensar a vida dele. Agora eu acho que ele tá morando na Austrália, assim, para aproximar das comunidades sustentáveis lá. Ele mudou totalmente o estilo de vida. Que legal. Terminou triste, né? Assim, ele foi surpreendido lá negativamente quando volta para casa. Sim. Não vou contar a história para quem for assistir, mas olha que mudança, né? Muito legal. Então, eu lembro do primeiro episódio, na verdade, quando fala da energia lá acho que era dos geysers, né? Na Islândia. Na Islândia, incrível. Quem puder assistir, pessoal, pelo menos o primeiro episódio dessa série fala dessa questão, né? Então, muito legal, fala dessa preocupação. Legal, Débora, desculpa te interromper. Tem mais alguma coisa para perguntar? Não, e aqui é o site da Columbus Energy, que fala sobre, ele fica dentro, né, do site da Smart Columbus, e fala sobre, né, esse projeto da energia renovável e da descarbonização. E o objetivo deles é instalar 905 megawatts de geração de energia renovável e adquirir 1,2 milhões de megawatts hora de energia renovável e que gera uma economia de 480 gigawatts hora por meio de maior eficiência. É incrível. Eu acho que devagarinho a gente está resolvendo esse problema, né? E no decorrer do site eles vão dando mais detalhes sobre o projeto, capacidade, as reduções e economias, e assim por diante. Ops, eu fechei sem querer. É isso. Legal. Obrigado, Débora. Sabe o que eu estou pensando aqui, pessoal? Como é fácil, vocês chegam meio preocupados do mestrado, né? Ou quando vão se candidatar ao mestrado, o que eu vou apresentar de projeto? Aí você começa a ler, discutir, ver o que as empresas, os países, as cidades têm feito hoje em relação às soluções para os mais diversos problemas, e aí vocês começam a pensar como é fácil encontrar um tema para se estudar para o mestrado. Pergunta que eu faço para vocês. Vocês estão com a sensação de que já passaram várias coisas na frente de vocês, que vocês ficaram com vontade de mudar a dissertação de vocês ou não?
Toda hora. Olha lá. Ixi, igualzinho aqui, toda hora. Verdade. Porque toda hora você se depara com um negócio muito interessante. Você fala, isso daqui dá uma dissertação inteira de mestrado. Se eu parar para pesquisar, né, analisar, ir a fundo, investigar, entrevistar, entrar em contato com essas empresas. Nossa, na minha época de mestrando, não tinha essa facilidade, né? Porque não estava todo mundo conectado, sites de todas as empresas no ar, pessoal respondendo e-mail, relação com o cliente, não existia isso. Você tinha que mandar cartas, tinha que tentar ligar, encontrar a pessoa. Aí, se a pessoa aceitava uma entrevista, você tinha que viajar. Eu lembro em 2007 que eu tive que visitar alguns parques tecnológicos e que dava para ser feito assim, ó, remotamente, né? Não, eu tive que sair do Brasil, passar lá em 7 países diferentes em 2 semanas para fazer algo que era meio trivial, conhecer, bater. Lógico que é muito legal visitar, estar ali pessoalmente, mas o resultado da entrevista, né, de repente, eu ia ter mais informação se o entrevistado me disponibilizasse 1 hora do dia dele aqui pelo Google Meet, né, sem ter que gastar, sair do meu país, perder tempo viajando, etc, etc. Então, hoje é muito mais fácil você buscar informação e pesquisar e se aprofundar em algo, né? Então, eu fico, mas toda hora eu vejo vocês apresentando, eu penso, puxa, isso daqui dá uma dissertação muito legal, hein? Só que eu vou precisar de muito aluno para muito orientando, né? Então, mas legal. Esse daqui a Débora apresentou é um muito legal, que eu gostaria de me aprofundar, pesquisar, conhecer essa empresa, conversar com alguém de lá, né? Enfim, muito bom, muito bom. Obrigado, Débora. E quem que é a Lília, né? Por último. Quer compartilhar com a gente, Lília? Isso, vou compartilhar. Deu certo? Deu. Então, o meu artigo é sobre Louisville se beneficiar do programa de transformação digital da concessionária. Louisville Water Company é uma empresa que fornece água potável para quase 1 milhão de pessoas em Louisville. Louisville é uma cidade, é a cidade mais populosa do estado americano de Kentucky. Acho que é assim mesmo. E essa empresa, ela tem uma abrangência muito grande, né? Quase 1 milhão de pessoas. Então, a empresa, ela tem como o objetivo fornecer uma experiência melhor e mais conectada para seus clientes. E por isso, então, ela resolveu investir no projeto de otimizar as operações e aumentar a eficiência com o serviço de gerenciamento de ativos, com clouding. Acho que é isso mesmo. E o que é esse clouding? Esse clouding é uma solução tecnológica, né, uma solução combinada de ativos e serviços de campo focado no setor de uma nuvem que automatiza os processos de gerenciamento de trabalho e permite o autoatendimento dos clientes, com o objetivo, né, de aumentar a produtividade do trabalhador. Esse clouding, ele é especificamente um campo de nuvem, com soluções de gerenciamento e conectividade com os clientes, funcionários e ativos. Esses ativos são todos aquele processo gerencial da empresa, como os ativos, passivos, entradas, saídas. Então, desde o processo contábil, o contato com o cliente e com os funcionários também. Ele disponibiliza o acesso à inteligência artificial de informações de qualquer dispositivo. E antes não era possível, pois não havia uma capacidade móvel para os funcionários se comunicarem e registrarem seu trabalho em campo, os quais eram assim, acionados como antigamente, por papel, exigindo várias operações manuais
e demandava também um certo tempo. E com essa transformação digital dentro dessa companhia, foi possível maximizar a programação dela, com uma confiabilidade maior entre os ativos, a questão contábil e o tempo de atividades. E também reduzir despesas de capital e operacionais, coisas que não eram fáceis serem vistas. E reduzir também o tempo de inatividade de não planejamento e fornecer um atendimento superior ao cliente. Isso tudo sem aumentar os riscos. É totalmente, né, como já foi dito, de confiabilidade e de segurança ambiental. O Claudin, ele tem um profundo conhecimento de como implantar a eficácia do gerenciamento dos ativos de campo móvel. Então, a partir desde um celular, um notebook, um tablet, qualquer ativo, qualquer campo móvel, é possível se comunicar tanto com os clientes, ter o acesso à área contábil e tanto assim a comunicação com os funcionários. E o benefício também não é só para capturar a eficiência do trabalho, mas também auxilia no gasto de recursos e substituição do seu ativo. E enumerando aqui, a plataforma também ela é capaz, como está na tela, de gerenciar todo o trabalho numa mesma plataforma. Isso é feito direto numa plataforma só, com todas essas opções. Otimizar a mão de obra e o estoque, que antigamente era feito, né, antes era feito manualmente, agora é tudo digital. Agendar funcionários e ordens de serviços de formas mais eficazes. Priorizar as ordens de serviço tanto pela criticidade do sistema quanto pela criticidade da ordem de serviço. E implementar um SignalSync, acho que é isso, SignalSync, que permite que as equipes usem nomes de usuários e senhas de redes existentes, então tornando seus trabalhos mais fáceis. Cada funcionário tem seu usuário, sua senha, que loga, né, diretamente nesse Claudin e mantendo assim, uma facilidade muito mais, um trabalho muito mais prático e muito mais viável, né, até pela questão de tempo. E até aproveitando o que a gente vem, no caso do meu artigo, o artigo que eu escrevi junto com a Débora, a gente vê muito essa questão da tecnologia, informação e comunicação em todos os setores. É o que otimiza muito o trabalho e ajuda muito. Tem as outras questões também das cidades sustentáveis que a gente vê tanto como a mobilidade, a segurança, etc. Mas essa questão também dentro de empresas, né, naquele ponto ali da empresa, na outra empresa, você se comunica com uma outra parte e assim vai formando um círculo muito mais abrangente e facilitando para todos os lados. A tecnologia e informação não é o essencial, né, para as Smart Cities, mas é bem aproveitável. Legal, maravilha. Obrigado pela apresentação, Lilian. Eles destacam muito aí como eles estão usando a tecnologia para melhorar processos, né? Ele entra nessa temática nossa porque a gente está falando de uma empresa que trabalha com fornecimento de água, né? Toda a parte de tratamento, fornecimento, etc. E é uma empresa bem antiga, de 1854. Quando você fala de empresas que estão nascendo hoje, principalmente essas envolvidas aí com as questões do meio ambiente, preocupações com o meio ambiente, elas já nascem em um meio já mais tecnológico, né? Já mais diferenciado. Então, quando a gente vê esse tipo de apresentação, dá a impressão que ela está fazendo algo trivial, que hoje as empresas, é fato que as empresas fazem, mas para ela, que é uma empresa muito antiga, ela teve que passar por esse processo de mudança, né? Imagina uma empresa do século XIX, século XVIII, século XIX, depois, imagina uma empresa do século XIX, trabalhando com
trabalhando com esse sistema de tratamento e fornecimento de água, mas sem tecnologia nenhuma, né? E de repente entra o século XIX, depois século XX, século XXI, e aí você tem um monte de tecnologia disponível que novas empresas têm usado e você ainda não, né? A gente vê muitos casos semelhantes a isso e os impactos disso. Muitas empresas acabam desaparecendo porque não conseguem acompanhar com a devida velocidade, empresas mais enrijecidas, né? No caso dela, não, ela percebe essa importância e como que ela pode automatizar melhor, utilizar mais tecnologia, tornar mais eficientes os processos, né? Enquanto ela apresentava, até procurei um videozinho aqui, falando um pouco do que ela faz, o que essa empresa faz. Eu vou compartilhar com vocês no grupo WhatsApp, depois vocês assistem, para não tomar muito tempo de vocês, tá? Mas, legal. Daí é o canal deles, depois vocês podem ver mais vídeos. Mas interessante, mais uma empresa que a gente conhece, uma empresa mais tradicional, lá de Kentucky, e que passou por esse processo de renovação e conseguiu se manter no seu mercado e hoje atua de uma forma muito mais diferenciada, mais eficiente, mais tecnológica. Maravilha. Pessoal, ok, então a gente chega ao fim das apresentações dos artigos. Agora eu queria ouvir 5 minutinhos de cada dupla, um pouquinho sobre os artigos de vocês, falar o título dele, o objetivo, como foi feito, porque aí eu faço uma ou outra pergunta, tá? Quem gostaria de começar? Vamos na mesma sequência aí, a gente começou pelo Ludmila hoje. Aliás, vamos começar pelo Marcos. Com quem que você fez mesmo, Marcos? Que o Marcos parece que tinha um compromisso. Eu e a Ludmila. Então pronto, Marcos e Ludmila. O Marcos tem um compromisso daqui a pouco, então já vamos tentar antecipar o Marcos aí. Mas pode achar a Ludmila aí, porque a gente fez sobre cidade inteligente e eu pontuei aqueles muros de Alfenas, né, de cidade inteligente. Inclusive, semana passada, nós tivemos uma reunião aqui com o Sindicato Rural, o prefeito, o Cássio, justamente para colocar em prática mesmo esse muro virtual de uma maneira diferente aqui em Passos, para auxiliar na zona rural de Passos, né? Então, serão adequadas, assim, 22 câmeras, na Mumbuca, Julieira, a linha das águas, que são as principais linhas aqui, Morro do Café. Nós vamos cercar mais ou menos a cidade de Passos no primeiro passo, né? Depois ampliar com mais 6 câmeras giratórias, que não gosto, mas é o modelo, para futuramente, já não tão futuro assim, passarmos a um segundo plano, que seria já na Mumbuca, na região já mais afastada da cidade, para dar um posicionamento maior. E isso foi um exemplo do que ocorreu lá em Alfenas. Então, é bacana que a gente está desenvolvendo, mas deixa a Ludmila falar, eu só pontuei isso no projeto, ela que fez tudo, praticamente. Eu só falei do muro lá. Legal. Então, Ludmila, começa me falando primeiro o título do trabalho, para o pessoal conhecer. Então, o título do artigo é Cidades Inteligentes, Definições, Conceitos e os múltiplos casos que as caracterizam. Então, o objetivo do artigo foi trazer ao leitor, né, esses conceitos, o que são cidades inteligentes, o que as compõem. Também a gente inicia no artigo falando como surgiu a necessidade de pensar em cidades inteligentes, que foi pelo grau de urbanização, que ao longo do tempo vem acarretando sérios problemas, desde no âmbito econômico, a social, em relação à população, falta de saneamento básico, problemas com habitação, essas coisas. Enfim, aí a estrutura é uma revisão bibliográfica que reunimos vários conceitos, né? Autores dando ênfase em Smart City na tecnologia, outros na mobilidade, outros na sustentabilidade, que foi discutido no decorrer das aulas. E depois a Smart City
a gente coloca os fatores, então, que a compõem, que são a governança, a qualidade de vida, a economia inteligente, a sustentabilidade, a tecnologia, conectividade e o planejamento urbano. E diante disso, a gente apresenta 4 casos no total. O primeiro caso, ele reúne desses 8 componentes das Smart Cities, reúne infraestrutura, mobilidade, tecnologia e conectividade, que foi o Hyperloop. Não sei se os colegas e você, professor, lembra, que foi aquele que se trata de uma cápsula que está sendo desenvolvida em Toulouse, na França, que chega a 1.200 km por hora, em cerca de 20 minutos. Ela vai cortar ali toda a Europa por mais de 15 países, e não é só para viagens domésticas, mas também para viagens de cargas. O outro caso reúne os componentes de economia inteligente, sustentabilidade e tecnologia. E aqui eu descrevo a economia criativa, e como economia criativa eu dou o exemplo da plataforma Udemy. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma plataforma de educação que você consegue cursos básicos, até cursos avançados. Ele é ministrado por pessoas formadas, mas assim, não tem aquele título de garantia. Mas você recebe um certificado ao final do seu curso, e são cursos extremamente baratos. Você consegue comprar curso de inglês por R$ 39,90, você consegue comprar curso de cálculo para engenharia por R$ 15,00, e através dessa plataforma você vê essas aulas e te auxiliam de acordo com o que você anseia aprender ou melhorar. E também nessa mesma parte, cito também um dos artigos que eu apresentei na aula, que se trata do C40 Cities, que é uma iniciativa que foi adotada por cidades como Los Angeles, Oslo, na Noruega, e eles se empenharam em implementar a economia circular, práticas de economia circular na construção civil. E os objetivos deles são todos pautados na Agenda 2030 da ONU, consiste em reduzir a emissão do efeito estufa em até 50% de acordo com a Agenda 2030, e também na economia circular reutilizar alguns materiais de construções para novas construções, e também reformar os prédios antigos e tornar eles habitáveis. E por fim, a parte do Marcos, que reúne desses componentes, que é segurança inteligente e tecnologia, que são os muros virtuais, que parte de um trabalho dele, instalado em Alfenas, e também a gente coloca, no decorrer desse tópico, como o grau de... Ele colocou, né, porque foi ele que fez. Como o grau de criminalidade desceu desde o ano que foi instalado até o ano, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, de 2020. É que não é uma matemática exata também, não é só investir em muros virtuais, etc. Parece que a cidade de Alfenas, ela investe também na educação municipal, lá tem guarda municipal e entre outros fatores, mas que seria, sim, um fator para a segurança pública, realmente, depois que estão falidos os outros mecanismos, é muito importante que a polícia tenha olhos, porque a gente não tem muito, nós somos poucos policiais, então a gente precisa ampliar a nossa visão. Como nós vamos ampliar? Mediante concurso, ninguém vai ser contratado. Então, com a ajuda da tecnologia. Então, ela vai... Ô, Marcos, está um pouco longe o microfone. Então, ela vai robustecer. Vocês não escutaram nada? Escutou nada, João? Não, estava baixando, mas deu para escutar sim. Tá. Não, beleza. Então, a gente precisa de mecanismos que deem eficiência. E o veículo veloz, que a Hyperloop lá, foi um texto que você ponderou, você postou aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, um dos textos iniciais aqui, e isso é muito, imagina, você rodar a Europa, uma parte até da Ásia, se for o caso, em 5 minutos, sei lá, 20 minutos,
Você leva uma carga da Holanda para a Noruega, da Noruega para a Itália, da Itália para a Suíça. Então você ganha muito, né? E aqui a gente não consegue fazer 20 quilômetros de metrô. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que, no caso lá de Alfenas, não é só a tecnologia, não são só os muros, né? Não, lá sim. Pode perguntar, né? A pergunta que eu faço é: você falou de um negócio, de algo importante que é isso, não é só a tecnologia. Sim. Você cita isso nessa parte ou não? Não, nessa ficou mais restrita, porque a gente fez um trabalho, João, que foi, João Paulo, sobre especificamente Alfenas. Ficou grande, a gente colocou fotos e tal. E no caso em tela, como a Ludmila também já desenvolveu o trabalho, a gente não pontuou muito, mas pode ser inserido se você achar que, né, para alguma publicação. Porque você falou como algo... Lá aqui em Passos, por exemplo, eu falei o seguinte, que não existe para a segurança pública um remédio. Toma o Bezetacil que você sara. Não. É um complexo de situações. Eu não posso tratar a segurança pública só com investimento em Sim, não. O que eu estou querendo dizer é que eu concordo com isso que você está falando. Eu sei, não, eu entendi, mas eu acho que não tá abordado em números específicos. Mas estava no outro trabalho, que fala de guarda municipal, de educação e etc. Isso tá. No meu entendimento e no seu também, é algo importante. De repente, você fala de tecnologia. É algo essencial. Deixar o resto para a polícia cuidar do resto. E não hoje, como está a polícia. Pô, todos os dias, amanhã cedo eu vou chegar, vai estar lá uma pessoa pobre, usuária de crack, que bateu na mãe ou apanhou do filho, e etc, guardado lá para a gente prender e levar para botelhos. Não é a solução, gente. Isso aqui para a segurança pública, você tem que deixar quem vai explodir caixa eletrônico, o cara que roubou o gado, o cara que matou, concentrar a energia nisso, entendeu? E aí, melhorar como? Com equipamentos de segurança, o muro virtual, com olho vivo, com escuta telefônica de última geração, com rastreador em veículos, com reconhecimento de face, aí sim. Mas hoje a gente está cuidando em tese, desculpa, mas o lixo dos crimes, né? Que, tipo, infelizmente, a polícia ela não consegue cuidar do ser humano, ela cuida, sim, na parte dela, mas ela não tem condição de dar um emprego, de dar um estudo, de dar uma moradia, que a gente gostaria que pudesse, né, que tivesse. E aí fala, polícia, tô aqui, ó, a sociedade não quer mais dessa pessoa aqui, se vira, prende e leva. E no outro dia tá solto e fala, polícia, ó, a gente não gosta mais, não tem como matar esse pessoal. Não tem, pessoal, não tem, eu não estudei para matar, ninguém estudou lá na polícia para matar. Então a gente tinha que ver segurança de maneira mais ampla, mas aí vai fugir da Smart City da Ludmila aí. Não, tá certo. Então, o que a gente não pode passar a impressão para o leitor do artigo de vocês é que, por si só, a tecnologia basta, como você falou. Então, não basta. A gente pode até ponderar. A condição sine qua non, a tecnologia, ela é um fator que irá desenvolver a segurança pública e melhorar as condições de atacar a criminalidade. Percebe que um parágrafo resolve a sua questão? Resolve tranquilo. Eu já tenho no outro trabalho, mas eu faço lá. Legal. Agora, só uma pergunta para a Ludmila de novo, a última. Fala para mim de novo, qual é o objetivo que está escrito aí? Trazer conhecimento ao leitor, né, dos conceitos de Smart Cities, o que a compõe, e também os casos que já são aplicados ao redor do mundo, que pode servir como modelo. Eu acho que o objetivo, na verdade, ele tem que pensar em uma única variável. Naturalmente, quando você traz os casos, aí os exemplos que vocês apontam, eles já fornecem esse conhecimento que você tem que trazer para o leitor. Eu acho que você tem que pensar na grande contribuição do seu trabalho, não para o leitor exatamente, mas para o campo de pesquisa, que no caso são as cidades inteligentes. Como que você entende? Qual que é a contribuição? E aí você pensa no seu objetivo. Então, o que você poderia falar? Olha, o objetivo deste trabalho é levantar e analisar casos de uso de tecnologias em 4 diferentes cidades. Então, na verdade, o trabalho de vocês não é estritamente bibliográfico, é um trabalho qualitativo por meio de estudos multicasos, percebe? Sim, entendi. Então, assim, o que eu faria de ajuste aí? O objetivo, né? Não fala do leitor, não. Fala que o objetivo é levantar e analisar os casos, né? Ok.
E que mais que eu falei? E o método que você usa, lógico, você tem um bibliográfico, né, para levantar o referencial, mas o método que você usa é o método do estudo multicaso. Então, fala do estudo multicaso. Aí você explica um pouquinho o que é o estudo multicaso. Ok, pode deixar. Certo? E aí fecha o artigo desse jeito, tá legal. Tá Maravilha. Obrigado pela apresentação. De nada. Vamos lá, quem seria o segundo? Vamos botar do lado aqui o Álvaro. Álvaro, é você e quem? Opa, sou eu, apenas eu, professor. Você e você mesmo. É. Beleza. Então vamos lá, Álvaro. Qual é o título e o objetivo do seu trabalho? Então, o título é O SIM no contexto das Smart Cities, como a interoperabilidade entre BIM e SIG podem auxiliar no desenvolvimento das Smart Cities. Só para traduzir, porque tem muitas abreviações aqui no título, quando se fala SIM, é City Information Modeling, e o BIM é Building Information Modeling, e o SIG é o Sistema de Informações Geográficas. Tá. Quando você começa o seu trabalho, você explica o que são essas siglas, né, a primeira vez? Sim, eu já coloco o significado das abreviações e depois na continuidade do trabalho eu só uso elas. Legal. O objetivo do trabalho, no caso, é estudar como a compatibilização do BIM e do SIG, consequentemente formando o SIM, pode auxiliar na transformação das Smart Cities. Eu só trocaria a palavra estudar por analisar. Analisar, correto. Tá? Então, vamos lá. Como que você pretende fazer isso? Ou como que você fez isso? Na verdade, essa temática, eu até fiz o artigo sozinho, porque era um tema que me interessava bastante. E como eu não sabia se alguém ia topar, porque é um tema muito específico, ainda mais na área de infraestrutura, e o que ele se trata? O BIM nada mais é do que a modelagem de informações de edifícios, de construções verticais, que é o Building Information Modeling. É um sistema, um conjunto de softwares utilizado hoje na construção civil, que visa a interoperabilidade entre diversas disciplinas na hora de você fazer os projetos da edificação e na hora de você executar a edificação. Tá, você é engenheiro civil, né? Sou. Tá. E, para não estender muito aqui, é basicamente um sistema onde você tem todas as partes interessadas juntas, você tem todas as disciplinas juntas e a comunicação ela é fluida entre todas essas variáveis. Tanto que é a metodologia que a gente está utilizando lá na Cidade de Saúde do Saber. Pelo menos algumas das premissas a gente está utilizando. E o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, na verdade, é nada mais, nada menos que o mapeamento territorial das cidades, dos municípios. São softwares, sistemas que visam mapear os territórios. A minha intenção, na verdade, no início, era utilizar o BIM e vincular com as Smart Cities. Só que eu vi que ele tinha essa limitação, porque ele se tratava apenas de edificações verticais. Então, eu aprofundei meus estudos e eu vi que hoje já é um estudo recente, mas é bastante pertinente, a união entre o BIM, que é específico para construções verticais, e o SIG, que é específico para mapeamento territorial. Você juntando os dois sistemas, aí você encontra o SIM, que é o City Information Modeling, que é como se fosse uma base de dados, a modelação dos dados, tanto dos edifícios, quanto dos lotes e dos territórios que eles estão inseridos. E com isso você consegue modelar essas informações e colocar no contexto das Smart Cities, entendeu? Juntando com tecnologia da informação, Big Data e etc. Legal. E em termos de bibliografia, existe bastante coisa? Você teve dificuldade de encontrar? É algo muito novo? Na verdade, da língua portuguesa foi bastante difícil. Eu encontrei uns 4, 5 artigos da língua portuguesa, o resto foi tudo língua inglesa, entendeu? Mas na língua inglesa tem bastante, eu achei bastante. Atualmente, já até incluí isso no artigo, essa informação, existe uma ISO, né? Uma ISO que visa
a padronização dessa compatibilização entre os sistemas. É a ISO 19166. E aí no artigo também eu abordo as principais dificuldades, que é a diferença de linguagem de um sistema para o outro, que essa própria ISO traz essa padronização para resolver esse problema, e cito também os benefícios em relação a essa junção. Legal, maravilha, maravilha. Eu acho que traz uma contribuição legal, é algo muito novo, assim, talvez para o Brasil, né? Você não encontra muita coisa. Então, toda a literatura que contribui, principalmente no momento que a gente não encontra muita coisa na nossa língua, é muito bem visto. Então, legal. Você achou que foi muito difícil fazer esse estudo? Foi um pouquinho difícil porque é bastante amplo, viu? Tem muitas frentes. Eu até queria ver contigo que a minha intenção é aprofundar. Além de publicar em algumas revistas, aprofundar mais ainda, otimizar o meu artigo e tudo mais. Eu acho que, com o tempo que eu tive, eu não consegui fazer tudo que eu queria, entendeu? Eu fiz o básico, mas eu queria aprofundar mais ainda em relação a essa temática. Entendi. De repente ele pode ser o pontapé inicial aí, né? Exatamente. Legal, parabéns pelo trabalho. Depois a gente conversa. É lógico que agora eu vou receber a última versão de vocês com esses pequenos ajustes que eu estou falando aqui, e aí depois eu vou devolver para vocês com mais contribuições, e quem tiver interesse em continuar, em aprofundar, a gente pode ir conversando individualmente depois, tá bom? Tá, já. Muito obrigado. Legal, obrigado. Vamos lá, então. Beleza. Do meu lado agora aqui tá a Lilian. Lilian, foi você e quem? Eu e a Débora. Tá, vocês podem apresentar um pouquinho? Tá. Tá me ouvindo? Sim. Tá. O artigo, né, tem o nome de Smart City e sustentabilidade. E o objetivo consiste na análise de referencial bibliográfico da contribuição da tecnologia de informação e comunicação e a importância da participação dos cidadãos e seus direitos mediante as cidades sustentáveis. É um assunto muito amplo. Eu confesso, assim, que eu tive que pesquisar muito, ler muito, porque a minha parte mais é a área da saúde. Então, quando eu conversei com a Débora, ela falou assim, eu pelo menos tenho um conhecimento maior. Assim, eu não estou tão confortável, mas então vamos lá. Nós falamos sobre essa tecnologia de informação e comunicação e tentamos puxar, assim, quais os benefícios, lógico, né, o que vem a agregar nas cidades sustentáveis e também os contras. Proporcionando uma reflexão e interpretação acerca da interação dos dois temas. E no artigo também a gente aborda a questão da participação dos cidadãos, que também é muito importante, juntamente com a governança das cidades, e os direitos desses cidadãos, porque eles também têm voz ativa. E durante a pesquisa que eu estava fazendo, eu peguei um ponto, acho que não sei ler bem, Amanajás, se não me engano, o autor, ele cita, no caso, assim, a mobilidade como o principal utensílio do exercício desse direito ao cidadão da cidade. Então, a mobilidade, ela vem complexa, tem o direito dos cidadãos, vem a tecnologia, a informação, a comunicação juntamente, e a questão da governança também. E, através dessa revisão, é mais uma compilação mesmo, né? Porque, como eu disse, é muito extenso, é muito ampla essa questão, envolve vários pontos. Nos resultados, a gente percebeu que, como está no objetivo, né, que as cidades sustentáveis, ela consiste na participação ativa de todos, e o auxílio da tecnologia também. E elas investem em tecnologias avançadas para otimizarem seu trabalho, através de meios de softwares. E outra coisa que eu achei muito interessante também
foi a questão da reutilização desses mesmos meios para diferentes departamentos. Então, alguns softwares você pode usar tanto como mobilidade, como na segurança. Uma curiosidade assim que eu não tinha me atentado a isso. E também foi importante saber que as práticas citadas, elas possuem um custo e uma capacidade. Às vezes, muitos centros urbanos, eles não têm esse acesso, né? Não têm a capacidade e nem a renda específica ou a proporção desses custos. E ficou em aberto, né, para mais pesquisas. Tá, legal. Depois eu vou dar uma olhada, eu faço alguns ajustezinhos e te mando, mas eu estou pensando que o título de vocês está Smart City e Sustentabilidade. Mas aí eu faço uma proposta ali, você vê o que vocês acham. Eu acho que vocês estão indo mais para o papel do cidadão na sustentabilidade das Smart Cities, entendeu? Fica até mais aplicado, ou seja, qual o papel da governança e do cidadão em si em relação à sustentabilidade dentro das Smart Cities. Então, de repente... Mas eu vou dar uma lida com mais profundidade e mando as observações para vocês. Mas é bastante importante, vocês foram por um caminho interessante, que a gente sempre fala nas aulas, né? Para que Smart Cities? Smart Cities são a gente tem que pensar a partir das pessoas, né? E não da tecnologia, como muita gente tem feito, né? Então, Sim. O que as pessoas precisam? E como a gente pode usar tecnologia, governança e outros fatores, né, outras dimensões, para realmente tornar as cidades mais inteligentes. Maravilha, obrigado, Lilian. Lilian e Débora, né? Débora. Legal, obrigado. Agora, do lado aqui, tem o Jean, acho que é o Jean e a Glênia, é isso? Eu e a Beth. Você é a Beth, e depois a Glênia sozinha, né? Isso, acho que sim. Beleza. Tá, então pode Jean e Beth, vamos lá. Beth, eu vou falando, fique à vontade para interromper, tá? A bota porque super no assunto. Vai lá. O título do nosso trabalho é a importância do investimento em um desenho urbano ativo para a melhora da saúde e da sustentabilidade global. O objetivo é demonstrar a importância do investimento em atividade física e de um desenho urbano ativo para a melhora da saúde da população e da sustentabilidade global. Tá. No trabalho... Pode falar, professor. Então, você fala da importância do investimento. Tá. Como que vocês deixam evidente a importância do investimento? Sim, nós trazemos 2 estudos que um deles fala dos gastos que o comportamento sedentário trazem para o PIB. Eles conseguem, por equações matemáticas, mostrar que se a população praticasse mais atividade física, ocorreria uma economia, eu tenho aqui um aumento no PIB de 6 a 8,6 trilhões de dólares, por causa dos gastos do comportamento sedentário para o serviço de saúde, afastamento do trabalho e tantas outras influências que isso traz para a sociedade. Maravilha, entendi. Então, vocês trazem 2 estudos e fazem uma discussão dos 2 estudos, é isso? Sim, a gente começa o artigo mostrando que o ser humano ele foi feito para o movimento, desde dos primórdios da humanidade, ele se movimentou, mas o avanço da tecnologia ela fez com que ele se tornasse sedentário. A tecnologia, por um lado, facilitou a nossa vida, mas fez ele se tornar sedentário. Então, a gente discute sobre isso, sobre o se tornar sedentário e o impacto na economia. E, junto com isso, o quanto isso influenciou na mobilidade urbana. Hoje em dia, é o que a gente sempre fala, né? As ruas não são mais feitas para o pedestre, sim para os carros. E o quanto isso influencia na saúde, na economia e em tantos outros fatores da nossa vida. Aí a gente mostra, traz a importância de mobilidade urbana, principalmente com deslocamento por bicicleta, e traz alguns exemplos, alguns estudos que mostram, por exemplo, a Paris de 15 minutos e outros relatos de cidades que têm dado certo essa troca da mobilidade por uma mobilidade sustentável. Tá, então, se eu entendi bem,
vocês estão tentando mostrar como que a evolução tecnológica ela piorou a questão do sedentarismo, isso teve reflexo na mobilidade urbana e outros impactos. Vocês vão mais ou menos por esse caminho, certo? Isso. Você consegue... O que eu acho legal do título de um trabalho? Que ele reflita com muita clareza o que vocês estão falando. É lógico que você fez um resumão, né? Uhum. Mas do resumão que você fez para mim, que para mim, eu acho que você entende ser o mais importante, a impressão que eu tenho é que você traz esses conceitos que eu falei. E aí, quando você traz isso para o título, você deixa o artigo mais interessante para o leitor. Ele fala, poxa, ele vai discutir aqui como que, por exemplo, o sedentarismo ele tem afetado a mobilidade, entendeu? E aí, quando eu vejo um título assim, eu acho muito interessante, eu vou querer ler. Né? O que você acha? Você acha que é isso mesmo? Você consegue dar uma adequada no título para deixar ele mais ainda focado nisso, ou não? Ou foi impressão minha? Sim. Vamos refazer o título e te mandar, sim. Dá para fazer. Você acha que pode valer a pena ou não? Acredito que sim. Uhum. Professor, repete o que você falou aí sobre o título, as palavras. A impressão que eu tive é que vocês falam começa pela tecnologia, a tecnologia tem aumentado o sedentarismo da população e o sedentarismo tem tido reflexo na mobilidade urbana. Né? E isso chegou num ponto preocupante e que agora está começando a haver um movimento contrário, né? Ou uma discussão maior em cima disso. Tipo, os impactos do sedentarismo para a mobilidade urbana, por exemplo? Mais ou menos isso, né? Tá, estou anotando. Obrigada. Legal, Renato. Eu que agradeço a apresentação. Jean, obrigado. Acho muito legal o tema também. Vai ao encontro da sua área, né? Sim. Que é a saúde física. E a nossa disciplina, que é a questão da mobilidade, tecnologia, né? Cidades inteligentes. Maravilha, muito bom. Inclusive, a gente faz o fechamento nas considerações finais. Uma frase que nós colocamos é que mais que cidades inteligentes, é preciso que as cidades se tornem saudáveis e sustentáveis. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta ser uma cidade inteligente e não saudável, né? Sim. Professor, e durante o tempo que a gente passou escrevendo trabalho, eu senti que a gente estava escrevendo o trabalho e falando mal de mim. Porque todo esse negócio do sedentarismo, a tecnologia, fui falando com o Jean, não estou conseguindo fazer porque eu não estou concordando. Quanto mais eu escrevo, mais eu me odeio. Mas isso é bom porque acende o farol, né? E incomoda a gente. Né? E aí incomodou e aconteceu comigo, aí eu passei a dar umas caminhadinhas de manhã, sabe? Tá Então, eu acho que ler o nosso artigo e sentir isso, a gente atingiu um excelente objetivo, né? A gente conseguiu fazer o que... Às vezes, algumas coisas têm que incomodar a gente para a gente sair da zona de conforto, né? Essa é a verdade. E aí eu fico feliz de saber que a disciplina não só trouxe boas discussões no campo das Smart Cities, mas também até repercussão na saúde dos alunos, né? Muito bom. Sim. Legal, obrigado pela apresentação. E vamos para a última apresentação, então. Glênia, fica à vontade. Qual é o título do seu trabalho e o objetivo dele? Primeiro, boa noite para todo mundo aí. E a participação especial da música do meu vizinho, que está com o som alto aqui, tá uma beleza. Mas vamos lá. O artigo, o trabalho que eu fiz, o título é Cidades Inteligentes e Sustentáveis, né? Gestão do resíduo sólido urbano e a coleta seletiva no estado de Minas Gerais. O trabalho trouxe aí os conceitos, né, de cidade inteligente, cidades sustentáveis. Um dos conceitos que eu coloquei no trabalho foi que cidades inteligentes são aquelas que definem suas prioridades, estabelecem políticas públicas eficientes para solucionar seus problemas, e a ideia é que os empreendimentos assegurem não apenas a tecnologia, mas também o desenvolvimento de soluções para preservar o meio ambiente, os recursos naturais e o contato dos seres humanos e a natureza. Né? O objetivo
da minha pesquisa foi descrever a situação geral da gestão de resíduos sólidos e da coleta seletiva no Estado, né? Demonstrando e fechando isso para os municípios da microrregião do Médio Rio Grande, né? Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Fortaleza, Itaú, Passos. Então, para utilizar isso, os dados que foram utilizados na pesquisa, partindo do relatório do panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de Minas Gerais em 2018, e do relatório da avaliação da coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos nos municípios de Minas Gerais. Ambos esses relatórios foram feitos aí pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, que é a FEAM, aqui no estado. Aí o que acontece durante o trabalho aí foi descritos aí como que está a coleta seletiva e a gestão de resíduos sólidos em algumas cidades aí da microrregião do Médio Rio Grande. Tá. E qual que é a sua conclusão? Como que está? Olha, o que acontece com relação aos resíduos sólidos urbanos, a gente está caminhando ainda, né? A realidade brasileira e a realidade do Estado é isso, a gente está caminhando. Existe coleta seletiva, porém com muitas falhas, né? Às vezes o equipamento lá da usina não está funcionando, isso o relatório traz assim com muita clareza. Tem muita UTC que não está regularizada, existe também cidades aí da microrregião que tem UTC, mas não está regularizada, igual Delfinópolis, São Sebastião do Paraíso. Tem destinação irregular, né? Entre a destinação irregular, Passos se encontra nela, que a gente utiliza o aterro controlado. Em Piuí é lixão, utiliza-se o lixão, a FEAM emitiu o relatório, está o nome da cidade lá, constando que eles têm o lixão. Cássia também Capitinga, Capitólio é lixão. Então, quer dizer, para se tornarem, para caminhar para esse status aí de cidades inteligentes, ambientalmente preocupadas, tem muito chão ainda, principalmente nessa região aqui onde a gente está. Legal, maravilha. Glenn, esse trabalho vai te ajudar de alguma forma na sua dissertação? Então, a minha dissertação é sobre a urbanização urbana, né? No caso da minha dissertação, é para o município de Itaú de Minas. Entendi. A gente viu um artigo sobre aqueles prédios, né? Como que chama? Qual que era o conceito que eles usavam lá? Arborização vertical, não? Ah, sim, do último artigo. Foi você que apresentou ou não? Sobre arborização, só que é difícil entender, só que o artigo discorrido mais sobre as medidas adotadas pelo governo americano, né? Sim, sim. Legal. Aquilo, de repente, aí tem mais relação, né, com o que você está fazendo. Sim, legal. Tem mais clareza para isso. Maravilha. Pessoal, eu acho que é isso. Deu para cumprir o objetivo. Deu para cumprir o objetivo maior da disciplina. Glênia, obrigado pela apresentação. Viu? Depois eu aguardo, depois eu devolvo com as considerações o seu arquivo. Tá. Eu acho que deu para cumprir o objetivo da disciplina. Tinha mais coisas que dava para a gente estudar, sem dúvida. Mas aí eu mantenho o grupo, eu vou mandando coisas para vocês, porque esse é um assunto que está se renovando a cada dia, né? Mais matérias, mais conteúdos. Tá para sair aí um último relatório aí de Smart Cities pelo mundo, fazendo uma avaliação legal. Não chegamos a falar muito de variáveis que esses relatórios usam para mensurar, né? Por que uma cidade é mais inteligente e outra menos? Quais são as dimensões que têm um peso maior para se definir a cidade inteligente ou não, né? Então, mas eu mando para vocês, conforme eu for recebendo os relatórios, eu vou mandando para vocês, aí basta dar uma olhada. Aí vocês vão ver os relatórios, eles
eles trazem as cidades consideradas mais inteligentes do mundo e por que elas são consideradas mais inteligentes, o que elas têm feito, quais são as práticas, quais são as variáveis que elas têm uma ponderação maior, quais são as variáveis que elas estão pecando e precisam melhorar. Então, isso é muito legal, mas aí eu vou mandando para vocês. Pessoal, tudo bem? Gostariam de fazer alguma última consideração antes da gente encerrar definitivamente a disciplina? Professor, só para constar, eu já enviei o e-mail com a correção do título. Ah, legal, acabei de ver que recebeu aqui, obrigado. Legal. Então, tá bom. Então, eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Foi muito legal trabalhar com vocês esse período, né, esses meses. Acho que a gente começou em novembro, né? Estamos terminando agora em fevereiro, começo de fevereiro. Estou à disposição de vocês, vou manter o grupo e, a partir de agora, a gente pode ter uma comunicação mais efetiva lá pelo grupo. O que vocês precisarem sobre o tema ou qualquer outro apoio com a dissertação ou esse conteúdo, podem contar comigo. Combinado? Boa noite para vocês, pessoal. Obrigado e fico à disposição aí. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigada, professor. Muito boa aula. Que bom, eu agradeço aí os feedbacks. Obrigado. João Paulo, posso só fazer uma pergunta, uma dúvida? Pode sim. Eu fiquei até na outra aula, eu ia falar e depois acabou passando. Atualmente, vamos supor, mesmo que a cidade não tenha a questão de eletricidade subterrânea, se eu for construir, eu posso utilizar desse meio? Você está falando uma cidade já existente ou começando uma nova cidade? Por exemplo, quem passa, eu quero construir, eu posso utilizar desse meio, que essa fiação subterrânea saia de alguma forma? Eu posso exigir isso ou não? Não, porque você está falando... eu entendi a pergunta. Depende do empreendimento que você está criando. Por exemplo, a Cidade da Saúde e do Saber, ela pode, né? Ela pode ter todo o projeto dela subterrâneo, vai chegar de alguma forma a energia, e dali para dentro, do muro para dentro, ela lida com a energia da forma como ela entende melhor. Qual que é a questão? As concessionárias de energia, elas estão preparadas para dar manutenção quando necessário, né? Elas têm os equipamentos para isso. Quem que vai dar manutenção na rede elétrica, caso a Cidade da Saúde e do Saber use esse meio, que é subterrâneo, que talvez a concessionária não tenha os equipamentos, entendeu? Ou a mão de obra qualificada. Esse atendimento, né? Vamos supor que você precise fazer alguma intervenção. Essa intervenção, ela vai ser feita de modo privado, ou pela próprio empreendimento, ou a concessionária de energia vai conseguir oferecer. Então, tudo isso tem que ser estudado, né? Quando você vai começar uma cidade do zero, é mais fácil, porque você já se prepara tudo para isso. Agora, quando você vai partir de uma cidade que tem toda uma estrutura já construída, né, de uma determinada forma, e você começa a pensar em mudar aquilo lá, você tem que partir do âmbito macro. Então, isso tem que ser feito da cidade para fora, né, e não do empreendimento. Então, imagina, se você quer construir algo em Passos nesse sentido, essa não vai ser uma iniciativa privada, porque a Cidade da Saúde e do Saber, ela não é uma cidade inteligente, né? O pessoal está usando muito o conceito de cidade inteligente. Ela não é uma cidade inteligente, ela é um bairro inteligente, né? Ela está fazendo um empreendimento mais inteligente dentro daqueles muros lá. Só que toda a parte de mobilidade, segurança, né, tecnologia, governança, dos muros para fora, continua a mesma coisa que é Passos, né? Então, agora vamos falar, não, Passos está pensando em algo para a cidade e a região. Então, é algo que tem que partir do âmbito da prefeitura, do governo estadual, né? E aí isso vai envolver as concessionárias de energia, os fornecedores de tecnologia,
Aí isso envolve um planejamento macro que vai fazer a cidade de Passos migrar de um tipo de estrutura para outro. E aí isso vai ser dividido em fases, né? Vai ser escalonado, até chegar o momento que Passos transferiu o que ela tinha de estrutura para hoje o que é subterrâneo, entendeu? Não dá para fazer algo isolado. É uma iniciativa que é pública, é da cidade, ok. Não, é uma iniciativa privada, é outra história. Ficou claro ou mais confuso ainda? Não, eu entendi. Acho que eu nem perguntei assim o que eu queria saber. Você acabou respondendo que seria isso mesmo. Tem que ser do macro para o micro. Talvez eu teria pensado assim na possibilidade de, vamos supor, a gente começar dentro da nossa própria casa, com pequenos atos, com pequenas mobilidades ali que a gente possa fazer da micro para virar macro. Mas isso não dá para fazer em todos os quesitos, né? Porque de repente, imagina que você nem tem autorização para fazer isso da calçada para fora, mas vamos supor que você consiga. Mas e aí? A concessionária tá preparada para atender uma estrutura, de repente ela chega no seu bairro e o seu bairro decidiu mudar. Fala, não, vocês mexeram na estrutura existente e a gente não pode colocar a mão nisso daqui, né? Na verdade, nem pode, é ilegal, entendeu? Entendi. Não, tá, obrigada, João Paulo. É igual eu disse no artigo, fica um pouco fora da minha alçada, apesar de ser um assunto muito amplo, que a gente vivencia, mas quando a gente não estuda a fundo, né, antes de ter essas aulas, eu mesmo não tinha me atentado a esses detalhes, que vai fazendo parte da nossa cotidiano, vai se infiltrando no nosso dia a dia, só que a gente não tem a noção dessa transformação, né? Sem dúvida, mas vai ficando cada vez mais próximo da gente, né? Cada vez mais a gente vai vendo iniciativas e vai lembrando de toda a discussão que a gente fez, né? Muito interessante mesmo. Bom, legal, deixa você ficar. Tchau, obrigadão pelas aulas, viu? Ótima dinâmica. Essa questão de ler artigo, tipo assim, para mim, desenvolveu muito até para eu escrever o meu projeto, porque você lê o artigo, estuda, interpreta e explica. É bem isso, né? E rendeu muita discussão, né? Foi bem legal, o pessoal participativo, gostei muito dessa turma. É para aprender, assim, para a gente se ligar, aprender, é bem mais fácil do que ficar lá aquela aula monótona e o professor falando, aí uma coisinha te dispersa. É verdade. Não, mas a disciplina ajuda também, né? Fica mais fácil. Isso. Obrigadão, viu? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.